Você já sentiu que tem algo de errado com você? Que por mais que se esforce, ainda parece que está sempre tentando provar alguma coisa, até para si mesmo? Você tenta parecer confiante, mas lá no fundo se sente pequeno, inseguro, como se estivesse sempre escondendo uma parte sua, torcendo para ninguém perceber. Pois é, o Bruce Wayne também vive assim. Em The Batman, a dor dele não está na perda dos pais, está no vazio que ficou e que ele nunca teve coragem de encarar. Ele não veste o manto porque é um herói. Ele veste porque tem medo e porque, assim como você talvez esteja fazendo agora, ele acredita que só pode ser forte se esconder o que sente. Mas, e se eu te dissesse que a insegurança que te persegue pode se transformar na sua maior força? Hoje a gente vai usar o filme The Batman e a filosofia da sombra de Carl Jung para entender por que você se sente tão inseguro e como transformar isso, aos poucos, em coragem de verdade. Se essa jornada te tocar, deixa um like agora para esse vídeo alcançar mais gente. E já me responde nos comentários, o que você sente que precisa esconder dos outros para ser aceito? Sua resposta pode ser o primeiro passo para sua transformação. Mas antes, deixa eu te mostrar o que de fato está por trás da sua insegurança. A insegurança não é o oposto da força, ela é a força que você ainda não soube usar. Você já percebeu como a gente aprende a se esconder? Desde cedo somos ensinados a sorrir quando estamos tristes, a fingir controle quando estamos perdidos, a parecer confiantes quando, por dentro, estamos quebrando. A insegurança nasce aí, na tentativa de manter uma imagem. E quanto mais a gente tenta parecer forte, mais fraco se sente por dentro. Bruce Wayne faz isso o tempo todo em The Batman. Ele se recusa a ser visto, não se conecta, não se permite vulnerável, porque no fundo não sabe mais quem é sem a máscara. A armadura que ele veste para enfrentar Gotham também serve para esconder um garoto ferido que ainda mora ali dentro. E talvez você também esteja fazendo isso, vestindo sorrisos como escudo, fingindo que não sente só para ninguém perceber que você ainda não se encontrou. Mas deixa eu te contar uma coisa, a sua insegurança não te torna fraco, ela só está tentando te mostrar a parte de você que foi deixada para trás, a parte que você escondeu para ser aceito, mas que precisa ser recuperada, se quiser viver de verdade. Aliás, que parte de você sente que não pode mostrar? Comenta aqui, com uma palavra, uma frase ou até em silêncio, o que torna The Batman diferente de todas as outras versões do personagem. É que ele ainda não está pronto. Esse não é o Bruce confiante, estrategista e equilibrado que a gente vê anos depois. Aqui ele está em carne viva, em guerra com ele mesmo, consumido predominantemente por um único sentimento, medo. Mas o mais interessante é que o medo dele não é o medo do outro. Não é medo de morrer, de falhar ou de perder. É um medo mais profundo, é o medo de se olhar no espelho e não saber quem é, além da dor. Bruce perdeu os pais, mas o que ele realmente perdeu foi a referência de quem ele deveria ser. Ele não cresceu, ele parou ali naquela noite e construiu uma identidade em cima de uma promessa que ele mesmo não entende direito, ser a vingança. Só que vingança não é identidade, é fuga, é a desculpa que a gente dá para não encarar o vazio. Por isso ele se fecha, não confia em ninguém, rejeita qualquer afeto. Ele nem chama Alfred de pai, mesmo tendo sido criado por ele. No fundo, Bruce acredita que não merece amor, acredita que só é relevante quando está escondido atrás de sua máscara, cumprindo uma função, resolvendo um problema, agindo. Mas quem é e sem isso? Essa é a pergunta que assombra Bruce e que assombra tanta gente hoje. Quem é você quando não está se provando para ninguém? Tem gente que só sabe ser útil, outros só sabem fazer piada. Tem quem se perca em performance, ou que vive em alerta, como se estivesse sempre prestes a ser atacado. Tudo isso é uma forma de controle. É a forma que o inconsciente encontra para não deixar a dor vazar. O problema é que quanto mais tempo você vive assim, mais distante você fica de si mesmo. Bruce não se reconhece fora da máscara porque ele nunca construiu um eu real. Ele só alimentou o que achava que precisava ser para sobreviver. E é aí que a filosofia de Jung entra como um tapa na cara, e também como uma luz, porque, segundo ele, todo esse caos que a gente evita, tudo isso que a gente esconde, reprime ou rejeita, não some, se transforma em raiva, em medo, em insegurança, e se você não confronta isso, isso começa a te controlar. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamá-lo de destino. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você não quer ser. Tudo que foi reprimido, esquecido ou considerado vergonhoso, mas que continua vivo dentro de você.
A raiva que você esconde, a tristeza que você ignora, a insegurança que você finge não sentir. Nada disso some, tudo isso se acumula no escuro, e quanto mais você rejeita essas partes, mais poder elas ganham. A sombra não é só aquilo que é ruim, ela também é a sua criatividade sufocada, sua sensibilidade que foi ridicularizada, seu desejo de ser visto, que você aprendeu a chamar de carência, tudo aquilo que você enterra para ser aceito, volta depois como sabotagem. Por isso tanta gente se sente travada, confusa, cansada sem motivo, porque está gastando energia demais tentando controlar o que sente ao invés de aceitar. O Batman representa alguém que vive na borda dessa guerra. Ele se alimenta da dor para continuar em pé. Mas quanto mais ele foge da luz, mais a sombra se fortalece. E o risco de viver assim é enorme. Porque se você não encara sua sombra, ela encontra um jeito de se manifestar. Às vezes através de crises, de explosões emocionais, ou através de alguém que represente aquilo que você mais teme ser. É aí que o Charada entra nessa história. O Charada não é só um vilão qualquer, ele é a projeção da sombra do próprio Bruce, um reflexo distorcido de tudo aquilo que Bruce não quis ver em si mesmo. Quando Bruce finalmente confronta o Charada, ele percebe algo que o deixa em choque. Eles não são tão diferentes assim. Ambos são órfãos. Ambos foram ignorados por Gotham. Ambos transformaram a dor em missão. A diferença? Bruce se reprimiu, o Charada explodiu. Enquanto um sufoca o que sente para não perder o controle, o outro deixa a sombra assumir por completo. O Charada é o que Bruce poderia ter se tornado se não tivesse um mínimo de consciência da própria dor. E isso é o mais assustador, porque o que o Charada representa não é só a loucura de um vilão, é o resultado direto de uma dor não vista, de uma parte esquecida da alma, que se cansa de ser ignorada. Ele também queria ser visto, também queria fazer justiça, mas em vez de transformar sua dor, ele a usou como justificativa. Isso não é tão distante assim da gente. Quantas vezes você já feriu alguém tentando se proteger? Quantas vezes já atacou por medo de ser atacado? Quantas vezes sua sombra agiu por você e só depois veio a culpa? É isso que Jung queria nos alertar. A sombra negada cobra seu preço. E se você não a reconhece, ela encontra outras formas de aparecer, às vezes nas suas escolhas, nas pessoas que você atrai, ou nos comportamentos que você repete, mesmo jurando que não vai mais. E isso é só uma das dinâmicas que torna esse filme tão bom. Se quiser que eu faça mais vídeos sobre ele, deixe nos comentários. Bruce olha para o Charada e entende: eu inspirei isso. Esse é o ponto de ruptura. É quando ele percebe que, se continuar agindo só pela dor, vai alimentar o mesmo ciclo que jurou combater. E é aqui que algo muda. Logo você vai ver a virada. O momento exato em que Bruce para de fugir da luz e começa a construir um novo sentido para quem ele é. A primeira grande virada acontece quando Bruce escuta o Charada dizendo: eu me inspirei em você. Ali ele percebe que seu plano deu errado, que sua dor, em vez de curar, estava alimentando ainda mais violência. E é nesse momento que ele começa a enxergar. O problema não era o mundo, era a forma como ele estava reagindo a ele. Bruce percebe que, se quer inspirar algo diferente, precisa ser algo diferente. A mudança começa sutil. Ele aceita ajuda, se conecta, se coloca em risco, não mais para punir, mas para proteger. A cena em que ele corta cabos de alta tensão e carrega uma criança nos braços, manchado de sangue e lama, representa isso perfeitamente. Ali, o herói emerge não porque venceu uma luta, mas porque se permitiu ser vulnerável. É como se, pela primeira vez, Bruce entendesse que ele não precisava ser a escuridão para ser forte. Ele podia, aos poucos, se aproximar da luz. E isso é o que mais assusta quem sempre usou a dor como escudo. A ideia de viver sem ela. Por quê? Se você não for mais movido pela raiva, pelo que vai ser movido. Esse é o verdadeiro desafio. Não é enfrentar um vilão, é deixar de ser definido por aquilo que te feriu. Bruce dá esse passo. Não porque deixou de sentir medo, mas porque finalmente escolheu não ser controlado por ele. E o que vem agora é algo que talvez você nunca tenha tido coragem de ouvir sobre a sua insegurança, mas que pode mudar completamente a forma como você lida com ela. Você não precisa ser o que aconteceu com você. Essa é uma das ideias mais difíceis de aceitar.
Porque quando você passa a vida inteira reagindo à dor, ela vira parte da sua identidade. Você se acostuma com o medo, com o peso, com a necessidade de se proteger o tempo todo. A insegurança se disfarça de perfeccionismo, de controle, de exigência ou até de indiferença. E o pior, ela convence você de que está sozinho nessa guerra, como se fosse o único que carrega esse buraco invisível por dentro. Mas não é verdade. E o Batman prova isso. Ele também acreditava que precisava ser invulnerável para ser útil, que não podia se apegar, não podia amar, não podia sentir, porque isso o tornaria fraco. Mas a verdade é o contrário. Quando ele finalmente permite que a luz entre, quando se conecta com a dor dos outros, quando ouve, quando estende a mão, ele não fica menor, ele se torna inteiro. Você não precisa apagar sua sombra para se curar. Você precisa integrá-la, olhar para ela, entender o que ela tenta te mostrar. Por trás da sua insegurança, existe uma parte sua que só queria ser aceita, ser vista, ser amada, do jeito que é. E talvez você tenha aprendido que isso era fraqueza. Mas e se for justamente essa parte que vai te libertar? Você pode continuar se escondendo, ou pode começar a se revelar, aos poucos, com cuidado, mas com coragem. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, me conta nos comentários. Qual parte sua você escondeu por muito tempo, mas agora sente que merece voltar à luz? Alguém pode ler seu comentário e se sentir menos sozinho também, porque no fim das contas, a jornada do Batman é sobre todos nós. E se esse ponto de virada te tocou, existem 2 caminhos que você pode seguir agora. Se quiser entender como alguém pode ter todo o poder do mundo e ainda assim escolher ser humano, assiste ao vídeo do Superman, uma reflexão sobre esperança, autocontrole e propósito. Mas se o que você precisa agora é força para continuar mesmo em meio à dor, então o vídeo de Invencível vai te mostrar como a filosofia de Nietzsche transforma sofrimento em evolução. Os 2 estão na descrição. Escolhe o que seu momento pede agora.